Lessem, como creio, duas conclusões primárias nas quais eu desejo insistir. São elas: 1. A inteligência é perpetuada após a morte do corpo. Pensamento não é apenas uma questão de cérebro. O homem continua homem, embora seu corpo seja transformado em pó. A imortalidade do espírito humano é discutível por uma base segura de fatos estabelecidos. É razoável propor a indestrutibilidade do espírito humano pelo que conhecemos. Os dogmas da divina revelação recebem uma nova ilustração advinda da pesquisa humana. 2. O espírito humano, depois de ser separado de seu corpo, não perde sua individualidade. Em outras palavras, o homem real sobrevive. Ele será ele mesmo no próximo estado, e conhecerá e apreciará o intercâmbio com seus amigos. Ele carregará os interesses de sua vida, apenas sob outra ótica. Imortalidade pessoal e reconhecimento pessoal. Essas duas doutrinas de imortalidade pessoal e reconhecimento pessoal, parte integral da divina revelação que nós, como cristãos, concebemos como a palavra de Deus, parecem para mim estar recebendo ilustrações práticas e demonstrações pelo que está ocorrendo ao nosso redor. De artigos de fé estão passando para deduções lógicas advindas das experiências. O desejo de viver é forte no coração do homem, e o desejo de viver no contínuo exercício de suas afeições, que fazem dela o raio de sol de sua vida terrícola, dificilmente é menos potente e universal. Aqueles que nesta era moderna de niilismo, quando está na moda se ter a menor fé possível, asseveram que o homem não tem alma e nenhum futuro perante si. Esses soldados levemente equipados dir-nos-ão que por um impulso universal, que de alguma forma ou de outra a nossa raça possui, foi transferida para as páginas da revelação, e que o homem, tendo fabricado seu Deus e seu paraíso, tem se divertido com esperança de imortalidade que é ficção de seu próprio cérebro. Nós, que pensamos ao contrário, que relacionamos esse impulso universal como, por ele mesmo, uma testemunha da verdade que o baseia, nós, que acreditamos que o espírito é o homem, e que oferecemos alguma evidência lógica como um terreno para se aderir à crença antiga e venerável, uma crença intocada pelos assaltos da incredulidade moderna, não estamos dispostos a estimar levemente o testemunho que está sendo trazido, dia a dia, até nós sobre esses pontos. São para nós as fundações de nossas crenças religiosas tanto quanto ela diz respeito a nós mesmos. Eles não irão, e não podem, ficar sozinhos, pois, uma vez reconhecida, carregam em seu bojo um código inteiro da religião pessoal. Viverei depois da morte do meu corpo. Então me interessa saber onde. Que respostas vêm para mim da terra do além. Somos os árbitros de nossos próprios destinos. Nós viveremos lá como vivemos agora. Pelos atos e hábitos de nossa vida diária, preparamos por nós mesmos o lugar de nossa futura habitação. O malvado continua malvado, como puro de coração preserva sua pureza. Preparamos nossa própria salvação ou nossa miséria e aflição. E os amigos da terra, com os quais os meus interesses são tão ligados que cortá-los seria como arrancar as cordas do coração e destruir a metade de mim mesmo. Eles viverão, os mesmos amigos com os mesmos interesses e mesmas afeições. Se desejarmos juntar-nos a eles e associar-nos com aqueles que podem nos liderar para o alto e avante, devemos viver como na presença deles, sob seus olhos penetrantes. Devemos energizar para levar a vida que os elevou e enobreceu, a vida de abnegação e autodisciplina, como a daquele que subjuga a carne ao espírito e subordina o temporário ao eterno. Para encurtar, a tapeçaria inteira da religião, na medida em que é feito o homem, excluindo no momento a adoração devida ao Supremo, recebe sua sanção e estímulo dessas doutrinas que estão se tornando partes integrais da vida diária de muitos de nós. Em dias quando a fé evanescente relaxou suas amarras na vida humana, ou, se preferir, quando o homem perdeu a compreensão da mesma, quando a religião,
como um poder vinculativo está perdendo tanto de sua influência vitalizante e tornando-se cada vez menos um fator na formação de caráter nacional, estamos, pela misericórdia daquele Deus cuja resposta nunca querer as aspirações de suas criaturas, encarando com a realidade de nossa existência espiritual. Há muitos de nós que choram de bom grado, Senhor, eu creio, ajuda a minha descrença, não por causa da prescrição de um credo consagrado pelo tempo, ou por causa da fé que nossos pais nos transmitiram, tristemente combatida e quebrada por muitas explosões de críticas destrutivas, ainda menos por causa de dogmas de alguma corporação eclesiástica, mas por causa de termos visto com nossos olhos e termos provado por vários métodos lógicos, que os falecidos vivem, porque podemos argumentar a partir de sua vida perpetuada para a nossa própria, porque podemos acreditar que também um dia juntar-nos-emos à grande companhia que nos precedeu, e porque aprendamos de alguns deles lições razoáveis, compreensíveis e coerentes de vida e disciplina que, seguindo-as, encaixamo-nos para a vida progressiva do porvir. É isso que constitui para mim a bela moral do espiritualismo. A parte seu aspecto religioso, visto como uma questão de mera psicologia, o qual devo sempre relacionar com profundo interesse, porém eu mesmo teria que aprimorar o significado de longo alcance que possui agora. Seu fenômeno impressiona-me com um assombro gradativo, embora eu não seja sempre grato pelo espanto que me causa, nem agradecido pelo destaque atribuído a ele por alguns amigos bem-intencionados, mas imprudentes que confundem a casca com o interior. As bobagens que passam na mente pública por espiritualismo, a fraude e loucura que o mancham, as coisas obscuras que embaralham, os caprichos de mentes desequilibradas que são inevitavelmente atraídas para um assunto novo e fascinante, essas coisas que eu deploro, porém contemplo sem desânimo. São efêmeros, e viverão sua curta vida e morrerão. Nascidos da ignorância humana, nutridos pela tolice humana, eles produzirão a promoção do conhecimento e maior senso de responsabilidade, quando a verdadeira significância moral do assunto será reconhecida entre nós. E quando morrerem, ou quando os homens puderem olhar através da neblina em que circunda-os para a luz além, será vista que a grandeza moral do muito abusado espiritualismo descansará na firme base de nosso conhecimento da vida humana perpétua, de onde flui naturalmente aquelas deduções a respeito de nosso próprio futuro desencarnado e aquelas regras de nossa própria vida encarnada, que eu já indiquei anteriormente. Não, mas estes princípios cardeais serão descobertos ao se tornarem os princípios basilares de uma revelação que ainda prova-se divina, embora tenham sido tão dolorosamente mal interpretados pelo homem, tão gravemente adulterados por equívocos e glosas humanos. Devo ficar contente se, por algo que eu disse, levei alguém a pensar por si mesmo que sua própria vida depende da apurada presença daquela inteligência operadora no outro lado da linha. Apêndices. Apêndice 1. O poder dos espíritos em ter acesso a fontes de informação. No retiro da vida privada, um vasto número de sessões espíritas é mantido, nas quais manifestações e revelações muito interessantes são frequentemente feitas, que nunca vêm a público. Um grande número de espiritistas e médiuns não vêem razão pela qual eles deveriam incorrer em descrédito e abusos por dizerem verdades espirituais para os ouvintes indesejosos, especialmente porque é mais negócio a esses ouvintes saberem o dirão após a morte, do que ao de ninguém forçá-los a aceitar tal conhecimento útil. Recentemente, estivemos presentes em algumas sessões na residência do Dr. Stanley Peter Speer, em Douglas House, na Alexandra Road, St. John's Wood, a qual algumas interessantes manifestações tomaram lugar, através da mediunidade de um cavalheiro. Ele obteve manifestações físicas e mentais de alta ordem. Batidas, toques na mesa, carregamento de pequenos objetos sólidos de uma sala ou de uma casa a outra, são fenômenos comuns em conexão com sua mediunidade.
Vários espíritos luminosos são vistos através de sua mediunidade e a voz direta espiritual está em seus estágios incipientes de desenvolvimento. Ele também obtém música espiritual direta, deve ser dito, um dos espíritos normalmente toca, no ar, o que soa como um instrumento musical de cordas, quando não há nenhum instrumento material na sala. Como a maioria dos médiuns, esse cavalheiro sabe que companhias desagradáveis reduzem as manifestações ao mínimo, são moderadamente mais fortes em círculos comuns, e de grande poder quando ninguém, exceto amigos íntimos, e nenhuma nova influência estão presentes. A harmonia espiritual reage na maneira normal sobre as manifestações. Tão forte é esse fato reconhecido, que ele tem sido iludido pelas inteligências comunicantes para refrear todas as tentativas de extrair fenômenos, exceto no círculo com o qual habitualmente se apresentam. A sabedoria desse aviso é mostrada pelo fato, repetidamente aclarado, que qualquer tentativa de introduzir novos elementos é seguida pela falha do fenômeno, também pelas mais sérias consequências físicas. Uma sessão falida marca o médium por dias. É de se lamentar muito que, nestas condições, é impossível que os resultados de sua mediunidade sejam experimentalmente conhecidos por um grande número que sinceramente desejam testemunhá-los. Porém, as mais valiosas apresentações de sua mediunidade não são vistas em manifestações físicas, mas no autodesenvolvimento da falha em transe e escrita automática. Sempre que entro em transe em nossa presença, a sala toda se enche de uma vibração incessante, que pode não apenas ser sentida, mas ouvida. As vibrações continuam durante todo o transe. Nunca tendo visto tal fenômeno em conexão com o transe de outros médiuns, perguntamos aos espíritos a razão disso. Responderam que havia muito poder excedente durante seu transe e o método de despender tal excesso causava as vibrações físicas. As comunicações obtidas através das escritas mediúnicas são de grande valor. Sua caligrafia muda a cada espírito diferente que o controle e tais espíritos, que são principalmente literatos e teólogos de eras passadas, dão seus nomes, particularidades de sua vida terrena, extratos de seus escritos e investigações e pesquisas, na biblioteca do Museu Britânico ou em qualquer outro lugar. Suas afirmativas são confirmadas. O médium critica e questiona todos os resultados de sua própria mediunidade tanto quanto qualquer cientista poderia fazer. Ele diz que está certo que as mensagens provêm de indivíduos fora ele mesmo, os fatos, argumentos e linhas de pensamento sendo estranhos a si próprio, e quase sempre fortes e sérios ao discordarem de suas opiniões pessoais, especialmente em matéria teológica. As verdadeiras particularidades que os espíritos deram acerca da vida terrena poderiam fazer um pequeno dicionário biográfico, e embora os fatos dados ele sinta que lhes sejam novos, ainda assim, ele discute, como posso eu ter certeza absoluta que não passaram uma vez pela minha mente, e depois esquecidos? Em 22 de maio de 1873, o médium manteve a seguinte conversação com os espíritos. Escreveu as perguntas e as respostas vieram depois pelo que Dr. Carpenter chamaria de cerebração inconsciente que governa os movimentos da mão. A leitura de livros pelos espíritos. Podes ler? Não, amigo, não posso, mas acharia que pode, assim como R. Não sou capaz de materializar-me ou de comandar os elementos. Outros desses espíritos estão aqui. Trarei um logo. Enviarei R. Ele está aqui. Disseram-me que podes ler. Verdade? Podes ler um livro? A caligrafia muda a vírgula sim, amigo, com dificuldade. Poderias escrever para mim a última linha do primeiro livro da Eneida? Espere. Ônibus errante em terris, et fluctibus aetas. Está certo, muito bem. Mas eu sabia essa. Podes ir até a estante, pegar o penúltimo livro da segunda prateleira e ler no último parágrafo da 94ª página. Não vi, nem sei o nome do livro.
Eu vou provar bruscamente por uma breve narrativa histórica, que o papado é uma novidade, e tem gradualmente surgido ou crescido desde a época primitiva e pura do cristianismo, não só desde a era apostólica, mas mesmo desde a lamentável união clérico-estatal por Constantino. O livro em exame provou ser um chamado Rogers Antipopoprestian, uma tentativa de liberar e purificar o cristianismo do papado, política eclesiástica e patriarcado. O extrato dado acima era acertado, apenas com a palavra narrativa substituindo o conto. Como eu pude escolher tão apropriadamente a frase? Não sei, amigo. Talvez apenas coincidência. A palavra foi mudada por um erro. Eu sabia disso quando terminei, mas não pude mudar. Como lês? Escreveste mais lentamente aos trancos e barrancos. Escrevi o que lembrava, e então ia atrás do resto. Foi um esforço especial para ler e útil apenas como um teste. Teu amigo estava correto na noite passada. Podemos ler, mas apenas quando as condições são muito boas. Leremos mais uma vez, escreveremos e indicaremos o livro. Pope é o último grande escritor daquela escola de poetas, a poesia do intelecto, ou melhor, do intelecto misturado com fantasia. Assim está escrito. Vai e pegue um 10º livro da mesma prateleira. Eu peguei um livro chamado Poesia, Romance e Retórica. Abrirá na página para ti. Pegue e lê, reconhece nosso poder e a permissão que o grande e bom Deus nos deu, a fim de mostrar a ti nosso poder sobre a matéria. Para a glória dele. Amém. O livro abriu na página 145 e lá havia a citação perfeita. Não tinha visto o livro antes, certamente não tinha ideia de seu conteúdo. Aqui, então, estão provas poderosas da identidade espiritual, e de mensagens espirituais muito livres de preconceitos devido aos pensamentos do médium. Assim como espíritos podem ler livros quando as condições são favoráveis, o fato traz suas identidades pessoais de novo à tona, pois não pode um espírito zombeteiro extrair particularidades pessoais de um livro e dá-las como suas. Vendo, então, certos espíritos, em geral, dando justas provas de sua identidade e veracidade através deste médium, a seguinte comunicação sobre o Dr. Day é de considerável interesse, especialmente pois nós temos um breve resumo da vida do Dr. Day em um recente número do T-Spiritualist. O espírito do Dr. Day. 19 de abril de 1873. O que pode nos dizer acerca do espírito que veio noite passada? Ele era o mesmo espírito que já o visitaste anteriormente, perfez a batida alta e afinada. Ele disse verdadeiramente que seu nome era John Day. Ele foi um homem de grandes recursos e grande refinamento, versado nos mistérios de antigas magias e astrologia e em todas as ciências ocultistas. Ele também tinha habilidade em ciências exatas, tendo sido catedrático em Euclides na Universidade de Paris. Foi em vida terrena um espírito progressista e versado no assunto do intercâmbio entre o nosso e o vosso mundo. Ele disse que viveu na época da Rainha Elizabeth. Sim, ele foi consultado como a voz dos espíritos pela ocasião da coroação, e fixou o dia conforme os ditos dos seus espíritos guias. Não sei o ano de seu nascimento ou morte, mas ele foi um amigo tanto de seu rei Eduardo VI e de Elizabeth. Ela tomou grande interesse em sua maravilhosa coleção de trabalhos de ocultismo e visitava com frequência em Mortlake. Mas ele esteve no estrangeiro, disseste. Ah, sim, deveras. Ele estudou em Louvain e em Cambridge. Tinha grande poder de aplicação, sendo capaz de estudar 18 horas por dia. Após uma pausa, estiveste me dizendo acerca de John Day. Ele cá está. Através de mim, dar-te-á particularidades sobre si. Ele nasceu em Londres, no ano de 1527. Aos 15, foi para o St. John's College, em Cambridge. Ali, estudou 18 horas por dia, devotando 4 apenas para o sono. Perguntaste acerca de sua viagem ao estrangeiro.
Ele foi para os Países Baixos depois de se graduar e antes de deixar Trinity. Estudou em Louvain e lecionou em Paris. Eduardo VI deu a ele o Upton Seven. Viveu e morreu em Mortlake, com uma biblioteca incrível de livros tanto sobre ocultismo quanto ciências exatas. Ele não consegue se lembrar agora do bairro da cidade onde nasceu. Em 1551, se juntou com Edward Kelly na busca da astrologia, magia e o que chamam agora de espiritualismo. O Palatino de Siradia, que estava na Inglaterra em visita, patrocinou e levou-o para a Polônia. Tendo-se cansado dele, despediu e então o imperador Rodolfo o obrigou. Banido então por decreto papal, ele se escondeu no castelo do Conde Rosenberg, onde continuou com suas artes ocultas, como assim as chamava. O que quiseste dizer com deu ele Upton Seven? Pondo como padre do local, embora, de fato, fosse apenas pelo ganho que tal nomeação lhe trazia. Ele, então, recebeu as ordens? Não, amigo, nunca. O que quiseste dizer com catedrático em Euclides? Ele dava aulas de matemática, especialmente sobre a visão euclidiana de geometria, da qual ele de algum modo desaprovava. Quem era o Palatino de Siradia? Albert Lasky era seu nome. Conde, o seu título. Como ele veio a mim? Na vida terrena, ele foi um comunicante sério e avançado com as esferas e desde então tem estado em missão especial de ajudar aqueles que desejam perscrutar os mistérios da terra espiritual. Ele fora um grande médium e ajudado grandemente pelos espíritos. Agora, ele paga seus débitos. Ouvirás mais dele, agora ele dá seu adeus. Um dos mais conclusivos exemplos de uma inteligência agindo além do médium foi dado por um espírito que forneceu o nome de Zachary Gray, que disse ter sido um clérigo muito preocupado, na vida terrena, com as disputas religiosas entre a igreja e os puritanos. Ele viveu em Cambridge, em 1725, foi ali o vigário de São Pedro e Santo Egídio também de Oughton Conquest. Foi mais conhecido no meio literário por sua edição de Immortal Udibras, como ele mesmo disse. O espírito escreveu em uma peculiar caligrafia em inglês arcaico os extratos abaixo postos. Após muito custo, eles foram verificados, com exceção do último. Nenhuma pista dele pode ser encontrada até a referência ter sido dada pela mão que escreveu o extrato. Eles vieram de um raro trabalho de John Lydgate, chamado Ilif of Orlad, uma cópia do qual pode ser visto, sob cuidadosas restrições, em uma sala interna do Museu Britânico. Cópias desse trabalho são extremamente escassas, não conhecemos mais nenhuma, e nenhuma, como temos certeza, esteve sob observação do médium através do qual o extrato foi escrito. Apêndice 2. Algumas fases de mediunidade influenciando na identificação dos espíritos. A evidência para o que é amplamente conhecido como credo espiritual repousa sobre bases muitas, cada uma tendo seu próprio peso especial, e sua própria adaptabilidade aos especiais tipos de mente. Diversas fases de mediunidade fornecem diferentes fases de evidências, e é útil coletá-las e compará-las sempre, para ver o que elas provam e para quais conclusões apontam. As duas coisas, bem observado, são diferentes, e é a prática comum de confundir evidências prováveis com a prova de que muitos de nossos argumentos são fracos. É extremamente dificultoso provar alguma coisa fora da matemática, talvez seja impossível quando lidamos com espíritos, com o oculto e o futuro. Porém, fora a prova matemática, há a certeza moral. Estamos moralmente certos de muitas coisas que não podemos provar, e que não submetemos a testes pessoais, que, por uma ou várias razões, não podemos demonstrar. E nisso agimos por toda a nossa vida. É esta a posição que eu concebo a ser atingida em referência ao credo do espiritualismo. E isto se aplica àquele ponto crucial de cada espiritista inteligente, que é ao mesmo tempo o artigo mais atrativo em seu credo,
A imortalidade do espírito humano, especialmente de seus próprios amigos falecidos, e, por inferência, de si mesmo. Aqui, de novo, há alguma frouxidão no uso dos termos. Não podemos provar a imortalidade, só podemos estabelecer uma mais ou menos forte presunção de vida perpetuada após a morte física. E esta presunção para aquele que tem tempo de estudar e oportunidade, o que nem todos possuímos, e alguma lógica em suas mentes, o que nem todos temos, pode carregá-lo ao plano da certeza moral. É bom para o espiritualismo, como popularmente entendido, que assim seja. Para isso deve ser admitido que o interesse popular largamente se centraliza na visão egotista, e se alguém puder provar que esta raça humana não vive e fala, mesmo o absurdo que usualmente é falado, conosco, a maioria daria as costas e diria: eu quero os meus mortos, não todos esses espíritos, como a solitária criança, deixada no escuro, esfrega os olhos lacrimejantes e chora: eu quero a minha mãe. Qual luz, então, tem a mediunidade para jogar nesta questão? Em estimativa popular, muita. Um grande acordo, de todo modo, deve ser feito na conta do entusiasmo, provas insuficientes, observações imperfeitas e afins, antes de entrarmos na raiz da questão. E quando assim fizermos, em casos individuais, e termos evidências que gerarão investigação, deveremos cuidar como um espécime a ser ajuntando com outros e preservado para referências. Parece-me que isso é outra falácia de constante recorrência nesse assunto. Cada caso de identidade é submetido a uma peneira de ciúmes, e mais que justamente. Porém, cada caso é recebido com um olhar de surpresa, como se fosse o primeiro do tipo, como se nenhum viajor tivesse voltado de outrembe, como se fosse um fenômeno solitário. Agora, isto é uma falácia, pois o peso das evidências é cumulativo. O primeiro caso prova pouco, o seguinte mais, o terceiro ainda mais, especialmente se os observadores tiverem feito relatos independentes. Então, quando um são e capaz observador vai além e diz: coletei uma centena de casos nos quais aqueles que se acham mortos se comunicaram comigo e deram provas de suas identidades perpetuadas, quando, por outro lado, outro diz, e eu também, um terceiro, e por aí vai em grandes números, que dão suas próprias evidências e mostram suas próprias razões para acreditar. E quando todas as provas fazem uma única conclusão, então o peso cumulativo é tão vasto que ignorar seria uma muito séria falácia. Uma grande dificuldade em apresentar evidências desse tipo ao público é, o que é quase impossível, publicar nomes, fatos e datas em extenso, completos, ao menos em muitos casos. Os fatos referem-se a pessoas ainda vivas, ou o morto ter amigos vivos, cujos sentimentos devem ser respeitados. O médium poderia objetar a vivisseção e os amigos, ao exame post-mortem, que poderiam ser perfeitos por inquiridores muito rudes. Tem outros casos gravados, como os de Abraham Florentini, os quais os leitores curiosos encontrarão em Spirit Teaching, que apresenta fortes provas de identidade, e eu tenho muitos mais. Coletei, creio, mais de uma centena. Muitos outros devem possuir casos similares, se suas observações foram obtidas cuidadosamente e se suas oportunidades foram boas. A maioria dos médiuns, creio, que não desperdiçam suas forças no fenômeno elementar com os quais os espíritos de classe mais baixa deliciam-se em produzir para exclusão de qualquer outro, podem ter tais provas com paciência. Mas devem esperar e, na maioria dos casos, devem se contentar a pegar o que vem. Justos desejos de retorno de uma individualidade em particular usualmente derrotam seus próprios objetos, e isso um observador noviço tem de aprender. Atenção expectante após Dr. Carpenter, não fabrica o resultado desejado, mas paciência, observação cuidadosa e uma mente passiva, conforme minha experiência, frutificam. Relatarei, com tal precisão que as circunstâncias permitem,
Os fatos que me levaram a esse ritmo de pensamento. Uma extraordinariamente severa tensão de trabalho deixou-me há um mês. É necessário colocar, com o poder mental estafado e diluído, pois até ler um jornal era penoso. Consequentemente, eu troquei o remoinho de Londres e a excitação de sua vida atribulada pela quietude pacífica do interior e ocupei-me no ocioso trabalho do nada fazer. Apesar de que não é muito do meu jeito, a princípio nada além da simples incapacidade de pensar me manteve parado. Logo, de todo modo, o descanso começou a fazer seu trabalho benéfico e eu experimentei o retorno das sensações de vigor mental. Durante todo esse tempo, e por algumas semanas antes, as evidências objetivas de mediunidade estiveram ausentes, salvo apenas por uns processos reparadores, que são comuns quando eu estou fora de forma. Mas, quando a saúde quedou-se restabelecida e as condições de silêncio e descanso permitidas, sobreveio uma condição de grande lucidez. Em ocasiões normais, na pressa e preocupação das ocupações diárias, as faculdades espirituais me são diminuídas. Eu vejo, posso dizer, através de um vidro escuro, e tenho de tentar e testar minhas sensações antes de serem aceitas. Aqui não havia isso. A visão foi cara a cara e eu me descobri recebendo suas provas com a mesma aceitação sem os questionamentos que eu tinha do fenômeno que me circundava no mundo natural. Olhei para mim mesmo no vidro e aceitei a simulada apresentação sem questionar. Eu sei, é claro, que não estava ali, que solidez é ilusão de ótica, mas eu aceitei o modelo de trabalho e estou contente. Isso nos casos de visão clarividente. A visão era tão palpável que não criou aversão, admiração ou questionamentos em minha mente. O primeiro dos meus casos ocorreu a 18 de agosto. Eu havia retornado de uma ausência de 3 dias à casa de amigos a quem visitava. Quando parti, uma amiga de uma dama da casa estava indisposta. Durante minha ausência, ela morreu abruptamente. Quando eu entrei na sala eu a vi parada ao lado de sua amiga, a dama que eu visitava. O fantasma desincorporado era tão claro para minhas vistas como a pessoa vivente com quem eu falava. Então, senhorita está morta, eu disse, esquecendo que a boa senhora não podia ver o espírito visitante. Sim. E enterrada, eu continuei, como as palavras soaram aos meus ouvidos. Sim, mas como sabe disso? Então me lembrei, mudei o assunto, pois minha anfitriã teria desmaiado de horror se soubesse o quão perto de sua amiga estava. Estranho. Há umas poucas horas, ela se sentara de lado, segurara a mão úmida e beijara os lábios em que a morte já tinha posto o selo do silêncio. Ainda assim teria gritado à amiga que estava ali por ela, sem o velho e pobre corpo do qual se tinha liberado. Isso é o que eu creio na ressurreição do corpo nos traz. Tomei nota do vestido, porte e rosto do fantasma. Eu nunca a tinha visto encarnada, e, como a ocasião pedia, eu suscitei de minha anfitriã uma descrição, que batia enormemente com minha visão, exceto por um ponto. O fantasma usava um broche de feitura peculiar, que não pude obter uma descrição. No dia seguinte, de todo modo, minha anfitriã veio da casa de sua amiga com um ornamento idêntico em suas mãos. Sua amiga tinha deixado para ela com uma recordação. Ela olhou enigmática para mim, muito, e eu achei que ela suspeitava de alguma coisa assombrosa, pois ela me olha de vez em quando, como se estudasse um fenômeno. Durante o dia todo eu estava em estado de lucidez, podendo ver e conversar com pessoas que eram tão límpidas aos meus olhos e cujas vozes soavam tão distintas aos meus ouvidos, quanto qualquer outra coisa que colide com os meus órgãos dos sentidos naturais. Um visitante especial daquele dia me impressionou muito. Ele, também, era recém-falecido, e eu fiz seu reconhecimento, assim, pela primeira vez, ainda que sua forma e apresentação fossem tão claras para a minha mente como eram os do clérigo digno que acabara de fazer-me a honra de me chamar e falar banalidades convencionais por meia hora.
São fatos que deveriam preocupar-lhe. Ainda assim sei muito bem, sua face foi o suficiente, que se eu tivesse esclarecido sobre o assunto ele teria corrido como vindo do velho diabo e, provavelmente, teria pensado que seria necessário purificar-se de alguma forma. Durante o mesmo dia eu estava cônscio da presença, melhor do que a forma, de um espírito que tentou fazer-se claro, mas falhou. É um fato comum para mim descobrir frequentemente que alguém tentou se comunicar e não teve sucesso, porém vai embora depois de esforços infrutíferos, ou comunicam-se através de outro espírito. No caso, eu observei os esforços do espírito durante 2 dias. A atmosfera, como eu chamo a sensação de uma presença conhecida sem uma forma reconhecida, de um espírito que pareceu familiar, e eu pensei que fosse. Porém, não sabia quem era até que um espírito amigo me deu nome. Era uma velha dama, uma conexão de um amigo meu próximo e seu esposo tinha sido um frequentador assíduo de nossas sessões quando nos encontrávamos na casa do Dr. Speer. A figura nunca tinha ficado clara, como os outros, mas o reconhecimento foi completo por algumas comunicações bem tocantes dela. Ela foi uma alma simples e adorável, que viveu seus dias e saiu deste plano material após uma vida sem culpas e inocente e sua sinceridade e simplicidade como a maioria de nós deseja despender. Seu marido era o contrário por natureza, mais material, mais dado a entesourar riquezas e coisas deste mundo. A união, de todo modo, entre as duas naturezas parece ter sido verdadeira. E agora o espírito liberto encontrou seu deleite na união com seu marido terrestre e os dois se elevaram além da atmosfera terrícola na qual um deles foi prisioneiro por um bom tempo. As comunicações são muito sagradas para citá-las e os parcos detalhes que dei são muito escassos comparados com a realidade. Em tais casos, a experiência é necessária na ordem de perceber a verdade. Seria impossível convencer-me que eu estava alucinado nesses casos. Eu deveria rebater a noção de um espírito personificado com desprezo. Havia em tudo e, especialmente, no último caso, um caráter especial de verdade, muito sutil para ser analisado, muito efêmero para ser posto em papel, isto é, para aquele que compreendeu, o plus ultra é o mais alto nível alcançável, de convicção. A fase de clarividência gradualmente passou, pois se tornou necessário para mim retornar ao trabalho sem delongas. Eu tive fases recorrentes como essa várias vezes, mas elas vão quando o trabalho pesado da vida precisa ser feito. Nós não devemos fazer nenhuma experiência persistente desse tipo até que os possuidores do dom sejam isolados, separados de influências contagiosas, removidos das preocupações mundanas e tratados como os antigos tratavam aqueles por quem tinham acesso ao futuro. Porém, muito pode ser feito por cuidadosa observação, quando tal é possível, especialmente pelo próprio médium ao fixar suas sensações, anotando cada pequeno ponto, nenhum é muito pequeno para não ser importante, e manter exatas gravações de tudo. Acima de tudo, é necessário, no presente estágio de nosso conhecimento, evitar ditar condições desses experimentos. Pode algumas vezes ser feito na investigação de fenômenos físicos, mas não nesses. As condições são muito delicadas, são tão fugidias, conhecemos tão pouco, que a prolongada observação e paciência é o curso mais sábio. A ansiedade, sabemos, ceifará as condições de uma só vez, por isso, possivelmente, tão poucos amigos pessoais retornam ao médium. A maioria deles que vêm a mim são estranhos, pessoas de quem nunca havia ouvido falar. Alguns são aparentemente trazidos pelos meus próprios guias a fim de condenar um ceticismo obstinado de sua superficialidade. Alguns são atraídos a mim por certa simpatia, alguns por curiosidade, alguns por desejos, raramente gratificados, de ser permitido ir até seus amigos terrícolas. Alguns vêm, como se estivessem ainda na carne, como se poderia chamar um conhecido. Citarei um caso desses,
Não porque é peculiar, ou porque apresenta qualquer marca que chame atenção especial, mas porque é um dos muitos, um caso típico, onde não havia atenção expectante, sem margens para cerebração inconsciente, sem objetos aparentes para engodos. 6 ou 7 anos atrás, quando eu estava me tornando familiar com o espiritualismo, tinha um amigo que trabalhava em um grande jornal. Eu estava inteirado do assunto e pensava que poderia conversar com meu amigo. Eu nunca tive a mania de conversar. Ele estava pouco receptivo e debatedor e eu não quis causar qualquer influência sobre ele a não ser para impressioná-lo com a convicção da minha sinceridade e seriedade e uma descrença total na origem espiritual dos meus fatos. Um dia, estávamos caminhando e caiu uma chuva. Para evitar molhar-nos, refugiamo-nos em um bilhar perto e, enquanto esperamos a chuva passar, começamos a jogar, conversando todo o tempo. O proprietário era outra única pessoa no recinto e ele mostrou interesse no que eu dizia. Ele fez algumas perguntas e pareceu mais assustado do que outra coisa. Era um comerciante de vinhos e me deu seu cartão quando saí. De tempos em tempos eu comprava algumas garrafas com ele e em talvez meia dúzia de ocasiões trocamos umas palavras. Sempre me perguntava sobre espiritualismo. A última vez que o vi adoecer e disse que estava nas mãos dos facultativos, porém, curava-se rápido. Não o vi mais, até sentar sozinho, como era meu hábito, no meu escritório de manhã cedo. Ele apareceu por clarividência. Eu estava escrevendo sobre a ação transcorporal do espírito, o duplo e tal, e eu me perguntava muito nesta aparição. Não pensei por um momento que era outra coisa além de um duplo de um ser vivo. Por um tempo ele não pôde falar, porém quando conseguiu se fazer ouvido, saudou-me como teria feito em vida, chamando-me de Senhor, um apelido que tinha ouvido de meu amigo quando estávamos juntos na mesa de bilhar. Era um apelido usado por ele e conhecido, tenho certeza, por ninguém, exceto 2 ou 3 amigos. Ainda assim esse espírito falou bem naturalmente, como se tivesse encarnado, embora ele conhecesse meu nome verdadeiro muito bem. Eu gradualmente perguntei o que o trouxe e aprendi que tinha vindo me ver. Ele estava morto, tinha morrido há 2 meses, em um lugar que me deu endereço. Deu meu nome completo, a doença que o levou e a data de sua morte. Todos esses fatos eram totalmente fora de meu conhecimento. Ele morreu em Balneário Longínquo. Seu nome todo, doença, uma bem rara, e morte eram-me completamente desconhecidos. Eu e alguns amigos verificamos e confirmamos todos os fatos. Ainda assim, ele pareceu não ter nenhuma razão especial em vir, a menos que queria dar sua pedra marco de provas. Ele nem mesmo disse que descobriu a verdade de minha fé, e veio para confirmá-la. Ele veio e foi, como muitos outros fazem o mesmo, nunca mais o vi. Esses são espécimes de fatos que me moralizaram. O que vieram provar? Que conclusões fundamentadas tirei deles? Em poucas palavras, inteligência desincorporada. E não apenas isso, além, individualidade perpetuada. Fatos fenomênicos, dos quais eu tenho visto aos borbotões, estão em minha mente fora de um talvez. Eu não apenas creio, eu os conheço e qualquer número de falsificação, tanto quanto eu deploro cada um deles, poderia fazer nada para balançar o peso da evidência positiva. Eles têm seu uso, os quais admito gratamente, e em seus lugares perfazem valoroso trabalho. Porém, não provarão meu caso, e eles serão nada além de trampolins para maiores conhecimentos. Não servirão para meus propósitos, que é provar o que se chama de imortalidade. Eu os conheço, porém eu não sei o que os causa. Não entrevistei a inteligência operadora do outro lado da linha quando assim digo. Aludo aos meros casos de fenômenos físicos quando nenhuma informação ou nome é dado, não aos casos como o de Florentini, onde os fatos são inteiramente dados através dos movimentos da mesa. Eu não procuro tais casos para a classe de provas que quero.
Creio que deve estar em outro e mais alto plano e somente após pesquisa paciente e laboriosa. Não jaz na superfície e não é para ser juntando como maná caído dos céus. Em minha busca por essas evidências, eu devo sair das vistas de muitos a quem eu gostaria de continuar em companhia. 1. Devo deixar homens, como o professor Huxley, e um grande número de pessoas que dizem, sinceros, eu não ligo para tudo isso. Não me interessa. Não quero ouvir essas palavras supérfluas e não importo se vivo de novo ou não. Destes, eu devo me separar em limine, logo no início. Eu me importo e muito com esse assunto. Acho que é o problema a cujo interesse todos os outros deveriam se render. Eu quero viver, continuar vivendo, trabalhando, aprendendo, em resumo, energizando-me. E eu sinceramente espero que o professor Huxley viva de novo, a despeito de si mesmo, se necessário. Eu lamentaria a extinção de tal partícula de mente divina. 2. Eu devo deixar o homem que se encontra incapaz de obter qualquer evidência que o satisfaria, e que é, portanto, sempre preocupado com fenômenos superficiais, sempre aprendendo e nunca capaz de ter o conhecimento da verdade. Há algumas mentes, creio piamente, que não são construídas para receber qualquer prova desse assunto. Devem ser deixados a tatear ou conseguir provas em outros lugares, ou não obter nada afinal. Eu tenho que manter como prova, tal como é possível, tal como eu quero. Eu vou seguir em frente. 3. Então eu devo deixar aqueles que se entregam em meras logomaquias, distinções imperceptíveis, questionamentos curiosos em assuntos superficiais de nenhum momento real. Devemos fazer isso até nós desaparecermos no infinito azulado, como Tyndall coloca, ou como seu irreverente parodista traduziu, até tudo estar azul. Há nenhum fim em mera guerra de palavras. Deixem-nos ir em frente, tendo certeza da fortaleza atrás de nós, deixem-nos progredir. 4. Nem posso eu pensar que aqueles que gritam avisos teológicos sobre o demônio mereçam mais atenção. Não os noto. Falei com muitos espíritos bons, maus e indiferentes, alguns que chamaríamos inimigos figadais, alguns que chamaríamos de pessoas decentes na aparência externa, sepulcros caiados, não obstante, alguns felizes, outros nem tanto, porém ainda não descobri o demônio. Não tenho medo de espíritos zombeteiros, e deixar-lhes e assustar aqueles cujas mãos primeiramente os criaram. Espíritos são bastante humanos, como uma regra, que possui exceções, são homens e mulheres com as fragilidades, paixões, peculiaridades e características da vida terrena. São apenas o que eram e permanecem até que mudem a si mesmos. Não são deuses nem demônios. 5. Mais uma classe eu saio, que são aqueles que me enganam com fantásticas, não provadas e improváveis hipóteses, entretenimento astucioso de cérebros curiosos, inventados pelo propósito de ignorar a explicação simples de fatos e substituir algumas sutilezas bem desenhadas que são inúteis se comprovadas e que podem ser deixadas em paz até que repousem sobre bases sólidas. Eu acredito em explicações simples a menos que possam ser reprovadas. O ônus da prova é daqueles que as rejeitam e eu tenho a firme crença que estamos logicamente certos em descartar ou, ao menos, relegar a futuro exame, hipóteses que aparentam basear-se nas asas da imaginação. Eliphas Levi, por exemplo, e certa classe de escritores ocultistas nos dizem que os espíritos astrais mantêm sua existência individual por algum tempo para serem dissolvidos nos elementos, assim como o corpo físico se desmancha e finalmente se converte ao pó. Esse espírito astral, eles dizem, podem se comunicar por um tempo depois da morte corpórea, tornar-se visível e fazer, com efeito, o que dizemos que os espíritos fazem. Mas serão logo desintegrados e sua vontade nos ouvirá por pouco tempo. Bem, essa é a teoria. Por que, perguntamos, e por quanto tempo?
Tenho obtido fatos e afirmações e as verificado também de espíritos que deixaram a Terra dezenas, centenas e em alguns casos de milhares de anos. Esses descansam na mesma autoridade com a qual descobri fidelidade depois de reiteradas provas e, portanto, embora eu não possa verificar as afirmações devido ao lapso temporal, eu as considero evidências secundárias. Isso me leva a pôr de lado tais hipóteses. Deixando-os sozinhos, então, eu quero chamar atenção aos fatos, espécimes dos quais eu já aludi, as características de suas produções, a natural cumulatividade da evidência. Apenas um lado, seja lembrado, que é aqui citado, e para a conclusão lógica, deduzida deles. Esses fatos, tomados em sua devida e natural conexão com outros fatos influenciando o assunto, parecem a mim demonstrar 1. Inteligência desencanada. 2. De um caráter que é humano. 3. Individualidade mantida de sua vida terrícola. Não devo insistir em outros argumentos, porém insisto que os fatos são muito numerosos, que sua força é cumulativa, embora alegremente faço grandes deduções por entusiasmo, fraudes, lacunas nos relatos e tal. Também admito e creio que uma inteligência não humana igualmente trabalha. Eu, no entanto, sustento que o homem realmente, em muitos casos determináveis, vive após sua morte corporal e que em tal estado incorpóreo preserva a sua individualidade mental característica. Creio que isso, logicamente, garante-me na discussão sobre o cânone geral da existência pessoal além da morte para a humanidade em massa, embora eu esteja disposto a admitir exceções, que, aliás, confirmam a regra. Creio que os agentes arrolados no espiritualismo são principalmente seres humanos falecidos, embora também creio que alguns ou muitos dos fenômenos menores são causados por seres que não alcançaram ainda o plano humano de inteligência, assim como eu tenho a segurança de que certamente alguns, que avançaram muito além dela, voltam a fim de esclarecer e instruir-nos. Com o professor de Morgan, eu admito que a explicação espiritual seja ponderadamente dificultosa, contudo eu também insisto que, como resultado de minhas próprias experiências e leituras e após longo e cuidadoso estudo, o peso das provas esteja, para minha mente, ponderadamente do seu lado. Apêndice 3. Casos de identificação de espíritos. 1. Homem atropelado por uma locomotiva. Na tarde do sábado, 21 de fevereiro, uns poucos amigos nos encontramos na casa da senhora McDougall Gregory, no número 21 da Green Street, em Grosvenor Square, W. No encontro éramos 6 ao todo, e incluso o barão do Potete e o cavalheiro a cuja mediunidade estamos em débito pelos ensinos espiritualistas que aparecem de tempos e tempos em nossa coluna. Havia nenhuma intenção de se ter uma sessão espírita e assuntos comuns eram objeto de conversa, quando, inopinadamente, em meio ao jantar, esse cavalheiro surpreendeu-nos ao dizer que sentia um espírito perto dele e entre si o barão, que estava à sua direita. Bom ou mal não podia dizer, mas a influência não era agradável. O espírito também foi percebido pelo barão, a quem deu a impressão de que estava em um estado de grande estresse e era assim o espírito quando vivo. Nada mais dissemos na hora, mas o médium continuou a sentir uma desagradável presença perto dele e falou disso a mim quando o jantar se findou. Tão logo chegamos à sala de estar, ele foi impelido a sentar e escrever. Quando um papel e lápis foram trazidos, sua mão se moveu para a frente e para trás com grande rapidez. E uma coisa foi duramente desenhada no papel que se assemelhava a um cavalo atado a um tipo de charrete ou carreta. Muitas tentativas foram feitas para deixá-lo mais claro e então as seguintes frases foram escritas. Eu me matei hoje. Backstage, o médium passou. A que escrita se tornou ininteligível, com o médium se tornando cada vez mais agitado. Até que se levantou da cadeira e em transe exclamou frases soltas. Sim. Sim.
Matei-me hoje, sob uma locomotiva, sim. Sim. Matei-me sangue, sangue, sangue. O controle então cessou, mas o médium sentiu a mesma presença desagradável por horas a fio e não pode deixar de sentir por dias. Em referência à comunicação, posso afirmar que, embora o médium tinha passado pela Baker Street naquele dia, nem ele, nem qualquer pessoa presente estavam cientes de que um homem tinha cometido suicídio ali pela manhã ao se jogar sobre uma locomotiva. Uma breve nota da ocorrência apareceu no Tipalmal Gazette, de tarde, mas ninguém no encontro tinha lido o jornal. É de valia notar que a frente da locomotiva que era usada na Baker Street se assemelhava a um cavalo de bronze e isso, talvez, possa explicar o desenho do médium, o que ele certamente não esperava fazer. Permitam-me, para concluir, apontar umas inferências que possam ser justamente retiradas dos fatos que apresentei àqueles que desejam aceitá-los como verdade. Em primeiro lugar, parecem provar que nenhum montante de injúrias feitas ao corpo no momento da morte incapacita o espírito de ação imediata. Neste caso, o infeliz literalmente foi feito em pedaços, e ainda assim, umas poucas horas depois, seu espírito pode se comunicar escrevendo pelo médium e pode também fazer uso de seus órgãos de fala. O seguir, parece que um espírito recém-saído do corpo carrega com ele algo corpóreo. De outra maneira seria difícil explicar a impressão do barão que o espírito que havia percebido era o de uma pessoa que havia vivido. De novo, podemos inferir que espíritos imediatamente após a morte são capazes de reconhecer um médium através do qual possam se comunicar. No caso em tela, parece que o espírito seguiu o médium desde a Baker Street e esperou uma oportunidade de fazer-se conhecido. E, por último, quero somar, ao homem que aceita os fatos que narrei e persegue uma solução às dificuldades que o cerca procurará em vão por muita assistência da força psíquica ou cerebração inconsciente. 2. Caso de Abraham Florentini. Senhor, em ti espiritualiste, de 11 de dezembro de 1874, imprimiste uma carta minha, uma carta de certa monta qual, visto a informação eliciada dela, pedirei que a reproduza. No mês de agosto último, eu estava com o Dr. Spear em Shanklin, Ilha de Wight. Tivemos um bom número de sessões, e em uma delas um espírito se comunicou, dando o nome de Abraham Florentini. Ele disse que tinha participado da guerra de 1812 e tinha entrado na vida espiritual em Brooklyn, EUA, em 5 de agosto. Com a idade de 83 anos, 1 mês e 17 dias. Tivemos alguma dificuldade primeiramente em descobrir se o mês e os dias referiam-se à idade ou à duração de sua doença, mas ele retornou na tarde seguinte e clareou-nos. A maneira pela qual a comunicação foi feita era muito singular. Estávamos sentados, 3 no total, ao redor de uma pesada mesa de lou, que 2 pessoas moveriam com dificuldades. Ao invés de batidas, às quais estávamos acostumados, a mesa começou a tilintar. Tão ansioso estava o espírito comunicante que a mesa levantou-se alguns segundos antes que a primeira letra A fosse requerida. A fim de marcar o T, ela se levantava, tremia de excitação em uma maneira totalmente indescritível com o K e então descia com T com um estrondo que estremecia o chão. Isso se repetiu até a mensagem se completar, porém, tão ansioso era o espírito e tão impetuoso em suas réplicas, que confundiram o doutor e Sra. Spear completamente. Eu estava em transe profundo, e o processo se prolongou por toda a sessão. Se posso me aventurar a opinar, eu diria que Abraham Florentini foi um bom soldado, um combatente não muito atraente para se encontrar no campo de batalha que retém muito de sua velha impetuosidade para se alegrar com sua liberação do corpo, o qual, se assim posso opinar de novo, se tornar um fardo para ele devido à dolorosa doença. Poderiam os jornais americanos me ajudar a verificar os fatos e suposições? M. Alshon. O Sr. E.P. Sargent,
a quem privadamente comuniquei os fatos do caso, foi gentil o suficiente para inserir-me um parágrafo no Banner of Light de 12 de dezembro de 1874, incorporando a mesma pergunta. O resultado foi provocar o que o Banner chamou de uma das